E aí, pessoal, tudo bem? Seguindo no nosso curso de Direito Urbanístico, eu dedicarei essa segunda aula a tratar ainda de alguns aspectos do conceito de município, da figura do município, que depois será diferenciada do conceito de cidade, que é o objeto principal da nossa disciplina de Direito Urbanístico. Nesta aula especificamente, eu gostaria de falar um pouco sobre a criação de municípios no Brasil. A Constituição de 88 trouxe algumas regras sobre criação de municípios, desmembramento de municípios, fusão e incorporação de municípios, e no início essas regras, por serem relativamente flexíveis, ocasionaram uma multiplicação, um aumento bastante grande do número desses entes federativos dentro da nossa federação. Então vejam esses dados que eu trouxe aqui. Em 1980, o Brasil tinha 3.974 municípios. Nós saltamos para, em 2000, 5.507 municípios. E hoje, em 2023, temos 5.570 municípios. Então, notem que nós tivemos um aumento muito significativo do número de municípios no Brasil, desde que esses entes se tornaram esferas federativas autônomas com a Constituição de 88. E por conta dessa farra das emancipações e por conta desse movimento de multiplicação de municípios, nós tivemos inúmeras reformas do texto constitucional, sobretudo no tocante aos processos de criação de municípios, incorporação de municípios, fusão e desmembramento de municípios. Então, basicamente, esses fenômenos estão tratados no artigo 18 da Constituição da República. Quando nós falamos de criação de municípios, nós estamos falando de um surgimento de município autônomo. Diferentemente, a incorporação de município é aquela situação em que um município já existente absorve outro município também existente. Então, temos dois municípios e um daqueles municípios absorve o outro, tá certo? No caso da fusão, dois municípios diferentes se unem e criam um terceiro município que não existia. Então, dois se unem, eles deixam de existir, criando um novo município. E temos ainda o desmembramento, em que um município se divide em dois ou mais municípios, tá certo? No Brasil, inclusive, há uma certa tendência de áreas ricas, áreas mais abastadas de alguns municípios, terem o intuito de se separar do município, porque há ali uma concentração de riqueza e muitas vezes aquela população na área abastada, na área mais rica, não tem interesse em compartilhar riqueza com as outras áreas do município e isso gera tensões políticas, ocasionando muitas vezes propostas de desmembramento. Então eu diria para vocês que de todos esses processos, atualmente o mais comum é o processo de desmembramento. Tá certo? Agora vejam, quais são os requisitos constitucionais para todos esses processos, para os processos de criação, desmembramento, fusão, incorporação de municípios? Nós temos 4 requisitos constitucionais previstos no artigo 18, parágrafo 4º, atualizado pela emenda constitucional número 15. O primeiro requisito para se criar um município ou para se desmembrar ou utilizar qualquer outro daqueles processos que eu mencionei é a elaboração do estudo de viabilidade municipal feito e publicado conforme lei federal. Então vejam que originariamente a Constituição não exigia esse estudo. Na verdade, a Constituição simplesmente exigia que nesse processo de transformação municipal se preservasse a continuidade e a unidade histórico-cultural do ambiente urbano. Era isso que a Constituição exigia, a preservação da continuidade e unidade histórico-cultural do ambiente urbano. Com a reforma, com a emenda constitucional número 15, esse texto foi modificado e o artigo 18 passou a exigir estudo de viabilidade municipal. O problema, pessoal, é que até hoje nós não temos uma lei nacional que defina o conteúdo desse estudo de viabilidade municipal. Então, os estados da federação eventualmente encontram problemas porque não há essa padronização numa lei federal. Um segundo requisito para a criação dos municípios é a consulta à população envolvida por meio de um plebiscito após a divulgação dos estudos de viabilidade. Notem que esse assunto dos plebiscitos está tratado numa lei específica, que é a Lei 9709 de 1998. E essa lei
define o que é plebiscito e aponta que o plebiscito é convocado com anterioridade ao ato legislativo ou ao ato administrativo. Aqui no nosso caso, para criação de município, fusão, etc., nós temos lei, não é? Exigência de publicação de lei. E, por conta disso, o plebiscito é uma forma de ouvir a população atingida por um fenômeno de transformação municipal antes da aprovação da lei que consolide a proposta. Tá certo? Então vejam que a 9709, essa lei importantíssima, diz o que é plebiscito, aponta que o plebiscito ocorre com anterioridade à lei, não é? E no plebiscito, a população é convocada pela Assembleia Legislativa a se manifestar sobre aquela proposta de lei. Também essa lei muito importante, a 9709, define lá no artigo 7º o que se entende por população diretamente interessada. E vejam, pessoal, que a população diretamente interessada é toda aquela que é atingida pelo fenômeno. Então, por exemplo, se um bairro de um município deseja se desmembrar e formar um município autônomo, a população que deve ser ouvida não é a população apenas daquele bairro que pretende se desmembrar. Na verdade, a população remanescente, a população que vai ficar no município originário, também tem que ser ouvida, porque ela vai ser impactada pelo processo de desmembramento municipal, tá certo? E outra coisa, diz a lei que o plebiscito será aprovado por regra de maioria simples. Eu trouxe aqui um julgado do Supremo, na ADI 2650, de 2011, em que se repete esse entendimento sobre o que é a população afetada que tem que ser ouvida no plebiscito. Então, disse lá o Supremo, toda a população afetada pela modificação territorial, inclusive no caso de desmembramento, não é? A população que fica na área originária e a população que está naquela área que se tornará um município autônomo. Então, diz lá o Supremo, não é? Nesse conceito se inclui toda a população afetada pela modificação territorial, o que, no caso do desmembramento, deve envolver tanto a população do território a ser desmembrado, quanto a do território remanescente, tá bom? Há ainda mais 2 requisitos, né? Então, primeiro requisito, estudo de viabilidade. Segundo requisito, plebiscito. Terceiro requisito, aprovação da proposta por lei estadual. E o quarto requisito, respeito ao período estabelecido por lei complementar federal. Ou seja, a emenda constitucional número 15 alterou o artigo 18, parágrafo 4º, para dizer que o Congresso Nacional deveria estipular um período temporal no qual os municípios seriam modificados. Ocorre que o Congresso Nacional nunca aprovou essa legislação. E isso, inclusive, foi parar no Supremo, e o Supremo, nessa ADI 3682, reconheceu que o Congresso Nacional estava em mora, que o Congresso Nacional se omitiu ao não editar essa lei até o momento, e o Congresso, apesar disso, não editou esse diploma. Tá certo? Pessoal, outra coisa importante, o Supremo também, na ADI 2921, entendeu que esses requisitos para a criação de municípios, para a incorporação, entre outros fenômenos, também devem ser cumpridos em outras situações, como a de alteração ou retificação de limites territoriais do município. Então, imaginem que haja uma disputa entre 2 municípios sobre limites territoriais. Se houver ali uma modificação de limite territorial, todos esses requisitos, de acordo com o Supremo, também devem ser observados. Especialmente, diz o Supremo, a consulta plebiscitária. Pessoal, obviamente, apesar dessas mudanças do artigo 18, parágrafo 4º, principalmente pela emenda 15, nós tivemos a criação de muitos municípios que não observaram todos esses requisitos. E para resolver essa situação de irregularidade, para resolver essa situação de desrespeito ao texto constitucional, a Constituição foi alterada pela emenda constitucional número 57 de 2008. Essa emenda 57 incluiu um artigo 96 no ato das disposições constitucionais transitórias para promover uma certa anistia de municípios que tinham sido criados de maneira irregular, de maneira desconforme aos requisitos constitucionais. Então, diz lá o texto do artigo 96 do ADCT. Ficam convalidados os atos de criação, fusão, incorporação e desmembramento de municípios cuja lei tenha sido publicada até 31 de dezembro de 2006, atendidos os requisitos estabelecidos na legislação do respectivo Estado à época de sua criação. Então vejam que interessante, não é? 2 condições aí para que se promova essa anistia de municípios criados irregularmente ou desmembrados irregularmente. O primeiro deles é o respeito a esse prazo de 31 de dezembro de 2006. E o segundo requisito é o respeito aos requisitos da legislação
estadual na época de criação do município, tá certo? Então, muitos municípios foram questionados por desrespeito a essas regras. Um exemplo desses casos é o do município de Luiz Eduardo Guimarães, no oeste do estado da Bahia, que passou por essa discussão, inclusive foi objeto de debates muito interessantes no Supremo por conta de cumprimento de requisitos de criação. Tá certo, pessoal? Então, com isso, fechamos essa ideia do que significa município e nas próximas aulas vamos falar um pouquinho sobre zona urbana, zona rural e também sobre a figura das cidades, que é o nosso principal objeto do direito urbanístico. Um grande abraço.